Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje no nosso primeiro encontro aqui, para a gente começar a gravar uma série aqui para vocês. Eu acho que vai ser muito interessante, né? Quem gosta dos nossos conteúdos hoje no Instagram, nas redes sociais. Aqui a gente vai produzir um conteúdo de podcast para que vocês entendam um pouco mais dos nossos bastidores, né? Quem são essas três professoras, né, do curso Psicologia Intercultural na Prática Clínica, e vocês saberem um pouco mais da nossa trajetória também, e da gente poder introduzir assuntos aí muito importantes, né, para que vocês entendam. A gente então, vai formar uma base aqui sobre o que é psicologia intercultural, hoje é o tema, né, o que é psicologia intercultural. Então, a gente está trazendo aí esse tema para vocês aprenderem aqui com a gente também, e para que a gente consiga aí conversar, né, meninas, sobre isso. Então, vai ser uma série de conteúdos que a gente vai disponibilizar aqui, né, tanto por áudio, podcast, quanto por vídeo para o YouTube, tá? Querem se apresentar um pouco, então? Então, vamos lá. Eu sou a Rayane Araújo, eu sou uma das professoras e estou responsável pela parte da introdução à psicologia transcultural. A minha área de formação é a psicologia, mas eu me especializei em negócios internacionais e em gestão de cuidados da saúde. Em uma dessas mestrados, a minha tese foi associada à aculturação de brasileiros no exterior. Então, por isso que eu fui desenvolvendo essa competência em termos de aculturação. Muito bem. Eu sou a Daléa Freire, eu sou psicóloga também e acabei me especializando nos estudos de psicologia intercultural por conta da experiência que eu passei a ter na clínica, né, com mulheres expatriadas nos países onde eu andei nesses anos. Eu já estou 20 anos fora do Brasil e fui me deparando aí com muitas mulheres vivendo fora do Brasil e fui tendo que me especializar nesse campo aí que a gente vai estar falando para vocês, né? Então, hoje eu trabalho exclusivamente com esposas expatriadas e tenho essa paixão aí pela expatriação, que é algo que não é muito comum entre brasileiros, mas que vem crescendo muito e que é um campo muito interessante, que eu gosto muito, e vou estar falando aqui para vocês sobre expatriação, essa área que eu gosto muito de falar. Né? Uhum. A gente pode trazer, né, o conceito, acho que para a gente formar essa base, qual que é o conceito, né, da psicologia intercultural? A Rayane, como ela falou, fala muito bem sobre isso, né, porque ela estudou muito sobre isso também. Então, Rayane, conta um pouco para a gente, o que que é esse conceito da psicologia intercultural? É uma coisa nova hoje que os psicólogos estão aprendendo sobre isso? Eu acho que eu posso falar um pouquinho do que nós recebemos no Brasil em termos de cultura, né? Então, vamos começar da nossa formação como psicólogas no Brasil. Quando eu estudei sobre culturas, eu estudei na psicologia social. Então, nós estudamos, então, muitos de nós fizemos viagens, a faculdade promovia. Eu lembro de ter visitado uma tribo indígena para entender sobre culturas, do impacto do clima sobre a cultura. Mas eu tinha uma visão muito restrita do que era essa cultura. Talvez faltou explorar na faculdade ainda a diversidade cultural dentro do meu próprio país, na minha época de formação. Hoje eu acredito que já deve ter evoluído muito esse aspecto dentro do nosso país da diversidade cultural. Eu tive esse impacto maior, eu acho que quando eu mesma mudei de estado. Ali eu pude entender a diferença cultural, porque eu sou de Minas Gerais, eu fui para Santa Catarina e fui trabalhar em um ancianato que era tipicamente alemão. Então, foi muito Uhum. difícil para mim e às vezes eu não tinha essa noção da dificuldade cultural em termos de atuação. Então, por exemplo, eu era a psicóloga do ancianato e eu tinha que sair visitando os quartos, né? E muitas vezes esses idosos não abriam a porta do quarto para mim, porque eu não tinha marcado um horário, então tinha toda uma lógica cultural dentro deles. Então, eu acho que o primeiro passo é entender que é o estudo das culturas. Quando eu tento entender da psicologia intercultural,
E aí, quando eu mudo de país, isso se torna muito mais evidente, porque o primeiro passo que nós vamos fazer é a associação da nossa cultura com a cultura do país que nós decidimos migrar. Só que existe Uhum. ainda um pequeno erro aqui, porque, por exemplo, se eu migro para um país como os Estados Unidos ou como outro país da Europa, eu vou encontrar outras culturas nessa região. Então, eu não estou migrando brasileira para lidar somente com a cultura americana. Eu sou brasileira, eu vou lidar com outras culturas também. Então, por isso que é intercultural, né? Por isso que são várias Uhum. culturas ao mesmo tempo, que é um guarda-chuva, né? Quando eu penso na psicologia intercultural, eu vou pensar na transcultural, que é Uhum. basicamente o estudo social das sociedades, da cultura. E aí nós vamos para a intercultural, eu acho que isso aqui é muito nosso da terapia no exterior, que é estudar a parte clínica dessa dificuldade de adaptação cultural no manejo de cada indivíduo. Eu acho que quando nós pensamos nesse intercultural, hoje, para mim, não está mais no macro, como estava no início dos meus estudos. Ele é muito mais Uhum. micro e macro ao mesmo tempo, assim, né? Então, eu acho que esse aqui foi o grande segredo do meu desenvolvimento profissional, porque a princípio eu fiquei muito presa à teoria, não tinha Uhum. teoria de estudos da psicologia intercultural para o que eu estava querendo fazer, e depois eu fui rebuscando, eu fui me aprimorando como profissional, muito com uma visão muito limitada no início. Eu acho que o que mais difícil para todas nós é essa limitação, né, dos estudos em si e É. dessa compreensão do que seria essa cultura. E aí eu vou afunilar. Brasileiros vivendo no exterior. Só que brasileiros vivendo no exterior, a gente que tem aqui já três diferenças gigantescas. Brasileiros vivendo em New Jersey, Uhum. vivendo na Flórida e vivendo na Suíça. Então, é uma diferença muito grande, assim, pensar que é só colocar o termo brasileiros vivendo no exterior. Isso aqui é de uma amplitude de pesquisa muito grande, né? Uhum. Achei bastante interessante que você trouxe o aspecto de que a gente ia estudar outras culturas na faculdade, né? Você foi muito chique, que você foi até visitar a tribo indígena. Eu não tive essas coisas chiques aí na minha faculdade, não. Eu também A gente estudou psicologia cultural, não é? Ó, E a gente acha que isso vai ajudar a gente de alguma forma quando a gente vai trabalhar com brasileiros que trabalham, que moram no exterior, mas a gente Uhum. não compreende a grande diferença que a Rayane já trouxe aí tão bem, né? A psicologia cultural é focada ali na cultura daquela região. A gente vai estudar ali a cultura daquele povo, não é? Uhum. E como ela atua ali no comportamento deles, na forma de pensar, mas não nas relações como a intercultural vai fazer, não é? No encontro das Uhum. culturas. E essa é a grande diferença que na faculdade a gente não tem. Não é? Na faculdade a gente tem Sim. essa psicologia cultural, sem esse encontro, não é? E Uhum. mesmo dentro do Brasil, como a Rayane bem colocou, a gente que é um país tão grande, né, com culturas já tão diferentes dentro do nosso próprio país, a psicologia intercultural está tão presente e mesmo assim a gente não tem esse conteúdo nas universidades. Não é verdade, Rayane? Exata, é Não é verdade. exatamente. assim, porque Tem assim, você um, tem aqui nos Estados Unidos, acho que até já compartilhei uma das nossas reuniões aqui, mas quando a gente estuda, né, eu faço um mestrado aqui nos Estados Unidos, e aí quando a gente foi se aprofundar sobre multicultural, que eles chamam, né, mais de uma cultura, eu pensei assim, nossa, vai ser super interessante, né, porque já é uma área que eu me identifico, que eu gosto muito. Pensei, nossa, vai ter muitos artigos, vai ter muita coisa legal para a gente ver. Primeiro, foi super rápido, e segundo, assim, só abordava outras culturas, né? Aqui muito forte a cultura asiática nos Estados Unidos. Não ouvi nada sobre cultura brasileira, né? Uhum. E a professora foi assim bem rasa, assim, sabe? E eu fiquei, nossa, foi interessante alguns artigos ali que ela disponibilizou, mas realmente assim não entramos muito a fundo sobre os impactos na prática clínica, né? Porque realmente é essa visão mais social, assim.
E aí eu fiquei com dificuldade, eu lembro que eu pensei, nossa, será que a gente vai ter mais estudos sobre isso? Porque, né, eu queria me aprofundar. E aí foi quando a gente se conheceu e a gente começou esse projeto, né? E aí eu até trouxe algumas bases daquilo, mas assim, hoje eu entendo que a gente tem muita coisa aí para estudar, muita coisa a gente está formando também, né? Mas eu acho que dentro da psicologia é uma área muito nova. Uma vez eu ouvi uma psicóloga falando sobre psicologia intercultural, né? Eu lembro que ela não falou, assim, uma das áreas de atuação do psicólogo intercultural, ela não falou da área clínica, né? Que você pode ser um psicólogo intercultural dentro da área clínica, né? E ela falou dos hospitais, da área escolar, né? E todos esses outros âmbitos que o profissional pode estar As inserido. próprias psicólogas sem esse conhecimento, né? A gente vê isso o Exato. tempo todo, né? Mas sabe uma coisa que é muito comum nós, profissionais, que às vezes nos estudando, nós vamos nos perder, são nos conceitos, né? Quando a gente estuda sobre o absolutismo, né, eu vou pegar a minha cultura como básica. Sabe onde que tem muito erro? Nos cursos de inglês. Né? Os professores de inglês, primeiro eles pegam a cultura americana e falam assim, quais são os tipos de alimentos, como é que é o vestuário, e a partir disso, os estudantes vão falando da cultura deles. Então, fica parecendo que essa cultura é a cultura que eu tenho que fazer o processo de comparação. Né? É a cultura que está ali projetada para os alunos, que é a cultura americana, por exemplo, e muitas vezes em outros países vão fazer o mesmo processo, e as outras culturas servem a nível de comparação. Então, é como se fosse um processo de referenciação. É um risco muito grande, por quê? Porque a pessoa, uma das características clinicamente que tem mais impacto no estudo da cultura é a sensação de pertencimento. Verdade. Exato. Então, aqui eu já coloco assim, poxa, eu não pertenço a esse jeito que está ali projetado. Então, os clientes, qual que é a dificuldade, por exemplo, de nós imigrantes, né? Eu acho que é a sensação de pertencer e como que quebra essa barreira no estudo da psicologia intercultural? É entender que não existe uma cultura base. E acho que essa é sabe onde que as crianças brasileiras ou crianças de outras culturas sofrem muito no estudo da psicologia intercultural clínico? Eu até tive essa experiência com meu filho recentemente, é quando eles são proibidos de falar sobre a língua deles, né? Esses dias, meu filho de 4 anos foi proibido de falar português com a coleguinha que falava português. E aí eu fui até a escola e falei, uma coisa é você estimular o inglês, não proibir o português. Né? E é uma prática diferente, mas aí eu vou entender que ela quer que meu filho aprenda inglês. Não, está incorreta. Mas a forma que eu pontuo para a criança vai me dizer da minha capacidade de compreensão de culturas. E aí alguns pais veio, né, os outros pais veio falando assim, mas esse país é formado de multiculturas. Só que você pega a cultura de base e faz a comparação. Também quando um pai fala isso, é que ele quer que a cultura dele exista naquela cultura sem alteração nenhuma, né? Tem muito disso, né? Infelizmente, muita gente quer imigrar, expatriar e quer viver dentro de outras culturas sem nenhuma interferência da outra cultura em si mesmo, né? E vice-versa. E a gente sabe que para realmente haver uma adaptação, para realmente haver uma integração e para realmente haver a capacidade da inteligência cultural, não é? Que a gente vai falar nos próximos episódios, tem que haver a troca, não é? Enquanto a gente continuar olhando o mundo com o nosso viés, aí eu estou tentando lembrar o nome dos viés em português, mas não estou conseguindo, né? O nosso viés familiar, o nosso viés estou esquecendo agora os nomes. Anyway, mas enquanto a gente continuar olhando, até com etnocentrismo mesmo, né, olhando para a cultura com o nosso viés, né, como a nossa cultura fosse o ponto de análise aí, a gente não vai realmente estar desenvolvendo inteligência intercultural, a gente vai estar só passando por culturas, né? Muita gente acha que só eu estar ali naquela cultura, eu já estou vivendo interculturalmente, né? Mas não, mas precisa desse esforço, né, da gente interagir com essa cultura. E por isso que esse termo, né? Por isso que sua disciplina chamou multicultural e não intercultural, porque ela simplesmente apresentou culturas e não mostrou a relação
das pessoas vivendo em outras culturas e como essa vivência em outras culturas vai mexer aí com sua mente, com seu comportamento, não é? Porque é disso que a psicologia intercultural vai falar, de como essa mescla, essa interação entre culturas vai causar de resultado aí nessa interação, não é? Eu tô pensando É, aqui, sabe, que eu sempre falo nós três aqui, né? Lembrando que eu falo muito de imigração, a Leia fala de expatriação e a Fã fala muito desse processo de transição, desse processo de adaptação, assim, do profissional em si. Só que eu vou fazer uma diferenciação e já um questionamento, né, para os profissionais que receberem esse conteúdo e para os próprios, né, as pessoas que querem entender melhor a sua própria vivência. É que existe uma diferença quando eu falo de um imigrante e de um expatriado, né? Às vezes, assim, exato. quanto mais integrado o expatriado estiver, mais sucesso ele terá. O imigrante, dependendo da forma que ele vier, né? Eu vou pensar no imigrante indocumentado, ilegal, não cidadão. Quanto mais integrado ele tentar ser, mais problema ele vai ter. Mais Porque, dificuldade vai ter mais à frente, né? né? Muito Porque bom ponto. Essa diferenciação. E o expatriado pode passar muito mal se ele integrar demais também. Eu acho que depende do contexto, né, do Depende do expatriado. contexto do expatriado também, não é? me dá um exemplo, Eu, assim, deixa eu pensar, que eu não tô conseguindo pensar. por exemplo, eu tenho um caso de uma brasileira, né, que não é cliente, então posso falar, mas que ela integrou tanto na cultura tailandesa. Ela falava, lia, escrevia tailandês, ela se vestia como tailandês, ela só comia comida tailandesa, ela amava a Tailândia, tudo era a Tailândia, Bangkok era tudo no mundo, mas o marido dela estava num projeto de 5 anos em Bangkok, né? Então, quando ela teve que voltar para o país deles, né? Que no caso era o país do marido dela, ela entrou numa depressão tremenda, porque Ela estava apegada com aquela cultura. A vida dela era a Tailândia, ela até hoje só fala tailandês e o sonho dela é retornar à Tailândia. Sim, Não é? é Então um ela exemplo. esqueceu que ela era uma expatriada. Nós, expatriados, nós estamos de passagem no país. Sim, Né? sim. Então, Eu acho que nós ela Como que teve, a isso princípio, uma boa intenção, né? Porque eu acho que ela é, passou pelo claro, processo e foi para separar. Ela tentou integrar e separou tentou a cultura integrar e original. separou. Exato. exato. Ela Olha ficou como. tão, ela ficou tão preocupada nessa integração, porque ela escutava muito falar de como, especialmente os americanos tinham uma dificuldade na integração na cultura tailandesa, eram os que tinham mais dificuldade, a empresa falava muito isso, né? Então ela fez o effort, o esforço assim de lutar contra isso, né? E aí ela acabou fazendo esse processo. Né? Então, a gente tem que ter cuidado também, enquanto expatriado, quanto a gente está se envolvendo na integração dessa cultura para achar esse equilíbrio. Não é? Então, esse também é um ponto interessante, não é? Essa é uma das coisas que a gente fala no curso, né, dessa diferenciação, assim, porque o terapeuta, ele tem que ele tem que entender esse contexto, né, acho que quanto mais entendido, mais compreensão ele tiver do contexto do imigrante ou do expatriado, como vocês falaram, é diferente, acho que ele consegue conduzir o processo de uma forma mais direcionada, né. E nesse contexto, eu queria perguntar para vocês por que é importante, então, do psicólogo estudar sobre psicologia intercultural, né? O que vocês veem de diferencial no psicólogo que se aprofunda sobre esse tema? Eu acho que o psicólogo, ele vai, acho não, tenho certeza. Ele precisa entender o macro para entender o micro. Então, ele entende a sociedade. Então, assim, se eu vou atender um cliente que vive na Espanha, eu tenho que entender um pouquinho da Espanha, o macro, quais são as culturas que estão ali presentes, o que fala mais forte dessa cultura. Eu me localizo em termo cultural e depois eu vou para o individual do meu cliente, vou entender as inter-relações dele.
Se ele está Uhum. migrando sozinho, se ele migra em família, se ele migra em casal, aí eu vou entender as peculiaridades. Isso fica parecendo que isso é fluido no atendimento clínico, mas não é. Não é tão fluido assim. Se eu não faço as perguntas adequadas, se eu não direciono a sessão muito bem fundamentada, eu falo assim, hoje, para mim, já é muito tranquilo, porque se tornou natural pegar isso rápido, assim. Às vezes eu tô com um Uhum. cliente em outro país, e como eu já peguei a prática, eu não sei se vocês têm essa sensação. Eu vou lá rapidamente, eu já sei buscar, assim, onde que eu quero encaminhar ele em algumas situações, né? E às vezes ele mesmo que está Uhum. no próprio país já tem essa dificuldade, mas por essa experiência da visão cultural macro, o mais importante é sempre fazer essa conexão do macro para o indivíduo e para a relação relacional desse indivíduo onde ele está morando. Porque dentro da interculturalidade nós temos os sistemas do indivíduo. Uhum. Adorei essa colocação sua do macro, sabe? Porque a gente vê hoje os psicólogos colocando ali os paizinhos que eles atendem, né? Os psicólogos que estão no Brasil especificamente. E quando eu vejo aquele monte de país que eles dizem que atendem, eu fico Uau! me pensando, né? Qual será o conhecimento que esse psicólogo tem dessas culturas? Será que ele realmente está estudando para isso, não é? E eu tinha já essa pulguinha atrás da orelha quando a Rayane me procurou para a gente fazer esse curso, né? Que ela é a mente por trás disso tudo, né, Francine? Que nos procurou Sim. para fazer isso. E eu pensei, Entre nossa, aspas, mas ela é a mestre dos magos, né? A da Francine. Ela, Daleia faz milagre, a Rayane é a Ela idealizadora. é nós três fazemos milagres, é milagres, verdade. né? Mas eu gostei de trazer esse ponto, porque eu vi aqueles mapinhas ali no Instagram de alguns psicólogos no Brasil, eu falava, gente, será que esse pessoal está estudando a cultura desses países para ter uma ideia de como é que esses clientes estão vivenciando a imersão nessa cultura? Não é? Será que eles têm pelo menos a ideia macro? Que eu acho que nem a ideia macro, que dirá a micro que a Rayane está falando, que a É. gente está tentando trazer aqui no Terapia no Exterior, que é isso que a gente está tentando, né? Alinhar aí esses pontos, tanto trazer o macro nas discussões, porque a gente fala dos países, da cultura dos países, mas especialmente do micro, que é onde a gente não encontra literatura, não é onde a gente tem dificuldade de encontrar a literatura, não é? E especialmente fazer essa ligação, né? Que a gente tá bem falando, que ela que já tem experiência, né? A gente que tem experiência de escutar, né? Eu lembro quando eu tive minha primeira paciente lá em Bangkok, né? Que foi a primeira expatriada, e eu escutava ela e eu falava assim, que interessante, ela não sentia isso antes de chegar aqui, né? E eu ficava me questionando, e eu falava, que interessante. Aí eu ia perguntando, né, como era o antes e como era o depois, e quanto tempo ela estava em Bangkok, e quanto tempo aquilo estava acontecendo. E eu falava, gente, tem uma diferença aí dessa mulher estar aqui em Bangkok há 1 ano e 6 meses, e o que ela vivia antes disso, né? E o que tem a ver ela estar aqui há 1 ano e 6 meses? O que está acontecendo nesse processo de adaptação dela, nesse período de 1 ano e 6 meses, mais ou menos, né? E aí foi quando eu disse, tem algo mais aí, mas eu não tinha a mínima ideia do que era, porque eu não tive psicologia intercultural aplicada à clínica, menos ainda na minha formação, né? E aí tive que ir descobrindo aos trancos e barrancos quando a gente fala sozinha atrás de literatura, né, Rayane? E aí nós ensinamos, né? No nosso curso tem uma partezinha que nós damos assim, como fazer essa pesquisa academicamente falando. Lá no nosso curso tem Exato. uma aulinha, ela é curta, mas ela é muito interessante porque ela vai dar os passos a passo, assim, ai, Rayane, e aí, eu tô impedida, né? Acho que é uma boa pergunta, assim, eu tô impedida de atender alguém que tá numa cultura que eu não conheço? Então eu vou ter que tirar as bandeirinhas do meu Você, Instagram. Não, eu vou ter que correr lá e tirar essas bandeirinhas. Calma. Calma, É. né? Nós vamos ampliar esse olhar para vocês, é importante, né?
tem que ter coerência. Eu acho que o seu cliente, né? Então, você, cliente que está nos escutando também, busque um pouquinho da coerência do profissional, né? Eu acho que em todas as áreas nós temos que ter essa coerência. Se ele presta um bom atendimento, ele tem uma boa noção, né, do que é cultura, do que você está vivenciando, né, acolha e se sinta pertencente ao seu processo terapêutico. E você, terapeuta, assim, não perca a humildade de aprender. Eu acho que um dos pontos mais importantes, acho que assim, a gente está tendo muita dificuldade nos dias de hoje, é a humildade, né, de todos nós aprendermos. Às vezes a gente acha que nós três podemos ser um exemplo assim. Nós estamos oferecendo um curso, aí chega um outro profissional e está oferecendo um curso, e a gente fala, não, a gente está oferecendo curso, para que eu vou aprender mais, né? Acontece isso com muita frequência, assim. Então, às vezes esses três profissionais estão num nicho muito específico. Talvez eu vai falar de uma outra área que nós não estamos falando. A gente tem que correr lá. E olha, gente, aí eu vou falar bastidores. O que que nós fazemos? Bastidores dessas professoras que vos falam. Nós pegamos cursos de outros profissionais, sentamos juntas e estudamos, Estudamos. Uhum. E a gente estuda, Isso. Estuda né? e aprende com outros profissionais, né? com outros Porque a gente não profissionais. sabe tudo, a gente está em constante aprendizado, né? E eu acho que é muito interessante isso que a Raiane falou, porque assim, algumas psicólogas que estão no exterior, que fizeram sua transição, né, de carreira para o exterior, encontra realmente essa barreira, né? Vamos chamar assim de barreira de aprender com outros profissionais, porque não quer dizer que eu moro aqui nos Estados Unidos que eu sei de psicologia intercultural, né? Não, Excelente ponto. eu preciso me aprofundar. Existe uma teoria sobre isso, né? E como a Rayane falou, a gente está dando ali os pontos no curso de onde você pesquisar, né? Então, assim, não é porque você, psicólogo, mora às vezes em outro país ou teve experiências que você já está apto, né, para Eu atender. lembrei de uma conversa com uma aluna nossa, que ela falou assim: Nossa, essas aulas estão me dando até vocabulário. E aí eu peguei e falei assim: Vocabulário? Ela disse assim: Mas que vocabulário? São conceitos, porque uma coisa é a gente viver em outro país, e outra coisa é a gente estudar sobre o que é viver em outro país e como isso impacta na nossa psique, na nossa saúde mental, como ela falou, não é? Porque é isso, é a grande diferença. Muitas vezes esse psicólogo vai ter até como que a gente diz, a sensibilidade, né? Aquela pegada de pegar ali, como foi eu no início, né? No início eu era psicóloga daquelas expatriadas lá no iníciozinho, em 2007, em Bangkok, e eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não fazia psicologia intercultural aplicada na clínica, eu ia ali na sensibilidade, pegando e tentando arrumar o processo ali. Mas com certeza hoje, com o estudo que eu tenho, com a umidade que eu tenho, dizer assim, peraí, tem alguma coisa que eu não estou sabendo, e ir buscar estudar mais do que ficar naquela de, não, o que eu já aprendi na faculdade é suficiente, porque a pessoa é a pessoa onde quer que ela esteja, a mente é a mente onde quer que ela esteja, não é? Se a gente continuar nessa postura, a gente não vai ter umidade para aprender mais e dar um atendimento melhor para os nossos clientes, né? Eu tenho certeza que é o que você, psicólogo, quer, né? Porque eu acho que a gente não escolhe psicologia porque a gente quer ganhar dinheiro, a gente escolhe porque a gente quer ajudar o outro. É por isso que eu entendo que o psicólogo está sempre querendo melhorar pelo outro, né? Pelo seu cliente. Mas a gente tem que ter a humildade para a gente querer sempre aprender mais, né? E como gostei muito que a Francine colocou dessa coisa, às vezes também a gente está no exterior e não quer também até aprender com, por exemplo, professores no Brasil, né? Eu já vi, não vou pagar curso no Brasil. Como assim, gente? Tem professores maravilhosos no Brasil também, que estão muito mais acessíveis a você, que vão pegar na tua mão, né? Que vão realmente te ensinar, né? Muito melhor do que professores nos Estados Unidos, aqui na Europa. É claro que tem lá, né, muitas coisas boas, mas tem muitos profissionais no Brasil que vão te ensinar muita coisa boa também, não é? Eu não sei se eu tenho um estereótipo, posso até desconstruir aqui com vocês, mas eu sempre tenho uma ideia assim, que como os profissionais da área da psicologia, eles passam muito tempo na academia, né, 10 anos de formação para poder serem doutores em psicologia e poder atuarem de fato,
eles perdem muito da nossa prática clínica. Então, eles são muito bons em Aham. pesquisa, mas nós somos assim, muito bons em prática clínica, porque a Na gente já é prática. lançado, né? A gente É, lança antes de é. sair, né? A gente vai ter contato com Eu os me Sim. lembro, eu me lembro quando eu cheguei na minha especialização nos Estados Unidos, não é? Que eu estava lá com um monte de gente, mais ou menos mesmo tempo de formada que eu, e ninguém tinha as horas de atendimento que eu tinha. Ninguém tinha a experiência que Uhum. eu tinha de atendimento, porque lá eles não têm nada na graduação, né, de horas de atendimento como a gente tem, ou eles foram para a academia para fazer o mestrado e o doutorado, e não, depois, claro, quando termina o mestrado e doutorado, eles já têm essas horas todas, mas até chegar lá, eles não têm essa experiência. Aí, quando entra na especializaçãozinha que a gente já está fazendo, depois de horas que a gente já atendeu, né, que era mais uma especialização que eu estava fazendo quando cheguei lá nos Estados Unidos, como modo de me salvar, né, na minha expatriação, hein, Rayane? A gente tem que achar algo para É. salvar a gente nas É expatriação. verdade. Sim. Exato. E eles não tinham a experiência que eu tinha tão jovem, comparada com alguns lá, já bem mais velhos do que eu, porque não tinham, né? Alguns estavam na academia e Uhum. estavam estudando ainda, sem ter essa prática na clínica, né? Que a gente tem no Brasil, bem mais. Sim, sim. Eles Eu até acho, têm um estágio aqui, mas é menos do que o que a gente faz no Brasil. ô Fran, eu fico pensando esse conhecimento para os profissionais que estão fazendo a transição para atender, né? Eu acho que esse conhecimento, que tanto que ele é válido, porque o que você percebe isso nessa transição dos psicólogos, assim, a sua própria transição, né, em termos de mestrado para Sim. atuação, como é que você percebe isso, assim? Eu acho que o campo da imigração e da expatriação começa a brilhar um pouco mais os olhos do psicólogo que faz a sua transição, porque por mais que você tenha a oportunidade, muitas vezes, de viver e trabalhar naquele país, de conseguir uma oportunidade, ou tem essa dificuldade, né, do estudo, de ter um mestrado ou um doutorado, tem que começar esse processo de novo, ou se você já consegue encurtar o caminho e já tem a possibilidade de trabalhar no país na língua, se você já consegue cortar essa barreira, né? Porque muitos também a dificuldade é falar o inglês para se inserir no mercado de trabalho, né? Então, atuar com o público de brasileiros no exterior se torna muito interessante, né? Porque você vai atuar com a sua própria língua, você vai atender pacientes que vai ter essa identificação cultural, né? E você vai conseguir formar aí uma clínica online, né? Você consegue ter esse atendimento. Então, é muito interessante, né? Só que falta essa base. E uma das coisas interessantes que eu achei, assim, que quando a gente abriu esse curso, eu achei que muitos das nossas alunas iam estar só no Brasil. Mas, na verdade, né, quase que a maioria estava no exterior, em outros países, diversos países. A gente tem alunas na Europa, aqui nos Estados Unidos, né? Acho que uma na Ásia, agora eu não sei direito, mas a gente tem várias alunas aí ao redor do mundo. E me chamou muito a atenção, assim, porque realmente falta essa base, né, da psicologia intercultural, e aí a gente começa a pesquisar sobre o assunto, né, a gente começa a pesquisar quem que tá falando sobre isso, quem que tá falando sobre isso, e a gente não encontra, então quando elas encontram o nosso perfil, elas encontram essa identificação, assim, né, porque uma pelo fato da gente estar, né, a gente ter feito a nossa transição de carreira para o exterior, e elas estarem nesse processo, e outra porque elas querem, né, desbravar e conhecer esse mundo da psicologia intercultural. Então, eu acho que o nosso curso e a nossa comunidade que a gente cria através dele proporciona, assim, mais do que aprendizado, mas networking também, que, assim, hoje é primordial que a gente avance, né, no networking, ainda mais se a gente está no exterior, né, o nosso network é virtual, né? Uhum. Então, você ter contato com outras psicólogas, às vezes com mais experiência ou com um nicho diferente, né? Poder ter essa rede para mim encaminhar um paciente quando chega e eu não consigo atender aquela demanda é muito importante. Então, assim, eu acho que a gente está entregando tudo realmente num pacotinho completo, assim, para elas, né, para eles, porque realmente é o que estava faltando no mercado. Acho que a gente vem para suprir esse gap. E eu acho que a tendência da psicologia intercultural hoje, dentro da psicologia, é só
crescer, porque a gente está vendo cada vez mais os psicólogos abordando esse assunto, né? Brasileiros no exterior. Quem são os brasileiros no exterior? Como captar esses clientes, né? E a gente já vem com esse material pronto para entregar. Excelente. Acho bem Excelente interessante. ponto. E quando você começou a falar, assim, eu me vendo na sua fala, né? Porque eu também, quem me conhece, né? Eu estou aqui na Suíça há 3 anos e minha clínica começou do zero aqui, não é? Isso que a Francine está falando da transição, que o nosso network é virtual, a importância da gente conhecer as pessoas para fazer a nossa rede e ser capaz de realmente ter clientes através do Instagram. Eu bem sei como isso é importante, porque foi como eu consegui fazer. Hoje eu sou psicóloga independente na Suíça, registrada na Suíça, mas a maioria dos meus clientes são brasileiros via Instagram. Não é? Eu tenho clientes de outras nacionalidades, mas que vêm por outro canal, porque aí eu já venho dos Estados Unidos, já tenho outra história aí por trás, mas aqui eu comecei do zero. Né? Comecei do zero, assim como você que está atrás de achar clientes no exterior, foi da mesma forma como eu comecei. Né? Eu tive que determinar o meu nicho, eu já tinha o meu nicho, porque eu já trabalhava com expatriadas, não é? Mas eu não conhecia essa palavra, eu sabia que eu trabalhava com expatriadas, né? E aí, quando eu cheguei no Instagram, tem essa palavra, nicho, eu falei, eu tenho nicho. Né? Mas assim como você, eu tive que ir para o Instagram e conseguir minhas primeiras clientes depois que eu cheguei aqui na Suíça e fazer o networking como a Fran bem colocou. E se eu tivesse o Terapia no Exterior na minha frente, a plataforma Terapia no Exterior na minha frente, para me ajudar nisso, como teria me ajudado, né? E é por isso que eu acredito muito nesse projeto, especialmente porque eu sei do nosso comprometimento, da nossa vontade, né, de pegar na mão de cada um das nossas alunas, de cada um das nossas colaboradoras aqui, né, que estão com a gente, porque é isso, elas também colaboram, a gente aprende com elas também, esse é um ponto que a gente gosta muito de colocar, né, e que a gente cresça junto, é esse o nosso propósito, né. E nós somos essa coerência, né? Porque nós não nos conhecemos. Nós nos Sim, conhecemos pelo Instagram. Eu acho que isso aqui é uma. Sabe esse povo que é. namora pelo Tinder e se A casa? gente, a gente Nós, vive o que a gente fala. É verdade. nós somos a prova de que essa confiança virtual, esse network. O nosso network, eu acho que o nosso currículo foi no feed, né? Foi na nossa entrega ali, o currículo estava ali, sendo apresentado uma para a outra, nós nos conectamos através do conteúdo apresentado. E entregamos para vocês. Então, fizemos, a princípio, talvez a título de curiosidade, de bastidores, a princípio o nosso projeto era separado, cada um em uma área, cada uma falando de si. Lembram disso, né? Que o nosso primeiro Sim. desenho foi esse. Não tinha perfil integrado. A princípio, nós Eu íamos acho respeitar que vem muito, muito, acho né? que vem muito dessa concepção de que cada um faz a sua parte, né? Quando a gente se conheceu, a gente ainda estava nessa concepção que é a concepção do mundo geral, aí cada um faz sua parte, né? E aí a gente foi nesses bastidores que a gente está colocando, se conhecendo, conversando online, via Tinder, deu match, e aí a gente foi conversando, desenvolvendo esse projeto aí que vocês estão vendo hoje já vivo, não é? E confiando que é isso que a Rayane trouxe, não é? Que a gente vive o que a gente prega, né? Porque o network foi via Instagram e a gente confiou uma na outra, e a gente confia uma na outra e a gente vive isso aqui, né? Trazendo para vocês com essa confiança que a gente teve uma na outra, deixamos de ser cursos separados, né? E fizemos um curso só, não é? E trabalhamos assim, juntas o tempo todo, criando juntas o tempo todo. É uma coisa assim que vocês não têm ideia como é legal. Eu acho que quem vê, né, vê pessoas físicas e uma pessoa jurídica ali. Terapia no exterior, pessoa jurídica, e nós três ali o tempo inteiro como pessoa física. Mas hoje eu não consigo mais enxergar nós três. Eu enxergo a aluna que está na Alemanha, a aluna que está na República Tcheca, aquela. E aí eu falo, nossa, Deus, que formato que teve! Eu não tinha dimensão onde que nós iríamos chegar. E chegamos, né? Então, a ideia é que foi um projeto individual que foi crescendo e certeza, se ficasse no individual ia ficar muito restrito.
né? Eu até falo assim, lembra que eu falava, gente? Eu falei assim, eu não compro meu curso. Não precisa. É. Assim, eu não compro meu curso. Fica muito teórico, fica muito, né? Porque a princípio eu Uhum. falava de conceitos muito específicos dentro de um. Eu acho que foi isso. Eu acho que o erro inicial foi pensar assim: o curso que eu desenhei era uma aula só sobre etnocentrismo. Imagina sobre isso. Ia ficar Uhum. academicamente exaustivo. Então, quando a gente pega esse conceito e pum, joga na prática clínica, de fato, assim, aí eu clareei a minha mente do que é Uhum. prática clínica. E eu acho que o aluno também recebe isso de uma forma mais leve, mais fluida, né? Porque Uhum. ler Com só certeza. teoria não é fácil. Eu acho que você se É, desconecta, né, É. do clínico. a gente acaba trazendo ali é, o cliente e aí a teoria vem ali encaixar, né, no cliente que a Isso. gente iria trabalhar. Não vem assim, etnocentrismo é isso. Não, eu estou trabalhando É. com esse cliente. Então, pode acontecer, ele pode estar vivendo etnocentrismo, né? E aí o etnocentrismo é só mais uma coisa que você vai aprender dentro do que é trabalhar com os clientes possíveis que existem nessa vida, né? Seja na imigração com a Rayane, seja na expatriação com a Dalea, ou mesmo na transição de carreira com a Fran, não é? Isso mesmo. Então, ó, gente, para a gente fechar aqui, né? A gente está encerrando esse primeiro episódio aqui da nossa série. O próximo tema é inteligência cultural, então não perca, tá? A gente vai disponibilizar aí a data que a gente vai estar lançando aí para vocês, né? Colocando nas redes. Nos siga, né? Nos siga aqui, ativa o sininho. Não somente no Instagram, a gente tem a nossa página Terapia no Exterior no Instagram, mas a gente também tem aqui no YouTube, então nos siga no YouTube, no podcast, né? No Spotify, nos siga no Spotify também. A gente já tem um episódio lá que tá muito bacana, que tá com a Odalé e com a Rayane, é uma entrevista delas duas. Então vai lá, já confere também a trajetória delas. E a gente vai ter muito conteúdo produzido para vocês aqui. Então, nos acompanhe aí nas redes sociais, tá? Lembrando que as inscrições do nosso curso, a gente está com uma pré-inscrição já para vocês que querem, né, entrar na próxima turma. A gente já tem inscritos, então não perde, porque as vagas são limitadas. Então, quando a gente disponibilizar a data, a gente vai disponibilizar por pouco tempo, né? E quem comprar vai estar na nossa comunidade. Então, não perde lá também. E a gente tem a nossa rede de encaminhamentos, tá? A gente lançou uma rede, ela está dentro da plataforma www.terapianoexterior.com. Então, você pode encontrar lá um profissional, se você é imigrante, expatriado, e está buscando um processo terapêutico. Ai, Fran, eu quero, né, me conectar com alguma psicóloga, com alguma terapeuta, eu estou passando por um período difícil, ou quero trabalhar no meu desenvolvimento pessoal. A gente tem vários profissionais lá na plataforma. Então, você entra na plataforma, vai estar ali, encontre seu profissional e faça contato diretamente com ele. E você, profissional também que quer entrar na nossa rede, tem essa opção também, tá? Então, vai lá que você vai encontrar todas as informações. E gostaria de agradecer mais uma vez as meninas e até o próximo episódio, então. Tchau, tchau. Bye. Tchau.